Olá pessoal, meu nome é Eliel, eu sou professor de música há quase 10 anos no mercado e estou aqui para dar continuidade à nossa aula de música. Essa que vai ser a nossa aula de número 2. Nós vamos hoje estudar sobre o som. Bem pessoal, antes de a gente dar continuidade à nossa aula, eu vou só lembrar aqui a vocês, para qualquer dúvida que vocês tiverem, você está entrando aí no meu e-mail, que é elielrogerio@hotmail.com, que é o mesmo do Face também. Vocês também podem estar me adicionando aí no Face e estar esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou estar pronto para responder qualquer pergunta que vocês estejam. Tudo bem? Vocês também podem me acompanhar pelo portal da YouTube. Vocês só ir lá na barra de pesquisa da YouTube e digitar aulas de música com Eliel. Aí lá vocês vão encontrar os meus vídeos. Comentem e mandem sugestão para a melhoria do mesmo, tudo bem? Então vamos lá. O assunto que nós vamos estudar hoje é som. Vimos na aula passada que a música é a combinação, ou seja, é a arte da combinação do som, não é isso? Então, se a música é a arte da combinação do som, a gente precisa saber o que é som, não é isso? Bem pessoal, muita gente não sabe explicar o que é som, acha que som é só aquele CD que escuta, uma música que escuta de um computador através de fone de ouvido. Não, som é muito mais além. A definição padrão de som é a vibração de um corpo sonoro, ou seja, todo o corpo no espaço que emitir uma vibração. Essa vibração é chamada de sonoridade, que resumindo temos o som. Ou seja, o mundo está cercado por som. Somos cercados. Pense em alguma coisa que não imita qualquer espécie de som. É muito difícil nós ficarmos um minuto sem escutar nenhum ruído sequer. É muito difícil. Bem, então o que é som, pessoal? Como eu acabei de dizer, som é a vibração de um corpo sonoro. Todo corpo que emitir qualquer espécie de ruído, barulho, é som. Então a música é a combinação desse som, ou seja, ele simultâneo ou sucessivo. Entenderam, pessoal, o que é som? Então vamos dar continuidade. Recapitulando, som é a vibração de um corpo sonoro. Só isso. Então vamos lá. Som é tudo que nossos ouvidos podem ouvir. É lógico, se nós não pudermos ouvir, no caso de um deficiente auditivo, ele não vai saber o que é som. Muitos deficientes auditivos só escutam ruído. Então, ele já escuta um som. Então, ele já escuta uma música indefinida. Um ruído também é som. Então, se ele não tem audição, ele jamais vai ser um músico. Até um cego pode ser um bom músico, mas um surdo nunca. Música sem ouvido, não há música. Então, o som é tudo o que nossos ouvidos podem ouvir, sejam barulhos, pessoas falando, ou mesmo música, um CD tocando, uma banda, um grupo, seja lá o que for. Então os sons que nos cercam são expressões de vida, da energia e do universo em vibração. Ou seja, pessoal, só pode ser som se for vibração e movimento. Se não houver vibração nem movimento, não pode ser som. Então, o som é um movimento, é uma vibração
de um corpo sonoro, ou seja, um corpo que pode emitir uma sonoridade, tudo bem? Então vamos ver uma experiência aqui. Aqui está pedindo para vocês e façam aí nesse momento. Experimente fechar os olhos. Ficar atento aos sons que nos cercam, ou seja, feche os olhos e preste atenção nos sons que está emitindo ao seu redor. Perceberam alguma coisa, pessoal? Vocês perceberam como é impossível ficar, nem que seja 30 segundos, que só silêncio, 30 segundos de silêncio é muito difícil, né? Nem que seja um ruído, alguma coisa, em um minuto que ficarmos, vai haver várias espécies de som, seja ele de algum inseto, de algum objeto caindo, o que for. Ou seja, pessoal, uma ilha, sabemos que uma ilha é uma porção de terra cercada por água por todos os lados, não é isso? Então, nós somos, o nosso ouvido está cercado por som por todos os lados. Nós somos uma ilha musical. Entenderam a comparação? Ou seja, não tem para onde virarmos que vai haver som. Então não tem para onde correr. Então é isso aí, pessoal. O som está em todo lugar. Então vamos ver aqui, continuando o assunto. Os cientistas nos ensinam que o som é o resultado da vibração. Lembrando que para haver som tem que haver vibração. Vibração das coisas, o corpo. Tudo que existe na natureza, ou seja, toda massa que pode vibrar, essas vibrações se propagam pelo ar, ou seja, o som, como vocês já ouviram falar na velocidade do som, não é isso? Então essa velocidade se propaga junto com a ajuda do ar. O ar que vai fazer o som se propagar. Então vamos lá. Ou por qualquer outro meio de condução. Chegam aos nossos ouvidos e são transmitidas ao cérebro para que possam ser identificadas. Então é nosso cérebro que vai identificar se aquele som é perfeito ou imperfeito, se é tom ou se é ruído. Tom, pessoal, é o som perfeito, ou seja, que é a nota musical que os nossos ouvidos podem identificar. E o ruído é aquela nota musical que não pode ser identificada. Tudo bem? Então vamos lá. A vibração regular desses objetos, regular, ou seja, que a gente pode identificar, produz som com altura definida, que é o tom que nós vamos estudar mais na frente, em que você percebe como uma nota musical. Entenderam? Então, quando a gente identifica o som e damos a esse som uma nota musical, aí é que nós chamamos de tom musical. Tudo bem? Aí o exemplo, os sons produzidos pela flauta, que é um instrumento musical, flauta doce, outros instrumentos musicais. Lógico que um instrumento musical vai emitir um som perfeito, por se tratar de um instrumento, a não ser que ele esteja desafinado, né, pessoal? Vamos lá. Para concluir a aula, pessoal, nós vimos o tom perfeito, agora vamos ver o tom imperfeito, o som, aliás. Já a vibração irregular produz sons sem altura definida, que é o ruído ou barulho. Você não pode identificar num ruído uma nota musical. É impossível. Em que você não consegue distinguir a nota musical. Quando você não consegue distinguir a nota musical, aí é que nós chamamos de som imperfeito ou vibração irregular, já que vimos que uma vibração é um som.
Então ele pode ser chamado de vibração também. Alguns desses sons são popularmente chamados de barulhos, ou seja, nada de música, só bagunça, barulho e ruídos. Por exemplo, o som de um avião. O som do avião é uma nota musical? O som de um carro é uma nota musical? Lógico que não, pessoal. É barulho. Ou de um liquidificador, piorou. Alguns instrumentos de percussão, como os tambores, também não possuem altura definida. E pessoal, o tambor, como é óbvio, ele não trabalha com nota musical. O tambor, a função dele é de batida. Ele vai percutir, ou seja, o tambor é um instrumento de percussão. Ele vai apenas acompanhar o ritmo musical, ou seja, não tem como definir ele, enquadrar ele como um som perfeito. Ele é um barulho também. Agora, dependendo da qualidade de quem o toca, aí consegue emitir um som um pouco mais agradável. Entenderam, pessoal, sobre a aula de hoje? A aula de hoje nós falamos sobre o som. Resumindo, o som é a vibração de um corpo sonoro, ou seja, tudo que vibrar, todo corpo que emitir uma vibração, nós chamamos de som. O som ele é perfeito e imperfeito, ou seja, vibração perfeita e imperfeita. A vibração perfeita é o som que nossos ouvidos conseguem captar ou identificar, e o som imperfeito é o som em que os nossos ouvidos não conseguem identificar, por exemplo, um barulho, um ruído. Chamamos de som imperfeito ou vibração irregular. Tudo bem, pessoal? Então vamos ficando por aí. Lembrando que para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, entre aí no meu e-mail para que eu possa estar ajudando vocês aí nas suas dúvidas. Tudo bem? Até a próxima aula e volte sempre.